Olá, boa noite. Hoje é dia 20 de maio de 2026. Estou aqui mais uma vez fazendo aqui um vídeo a respeito de Jesus, Nazaré, segunda visão no Evangelho de Lucas de Rudolf Steiner. Eu já havia feito um vídeo anterior explicando a fusão que houve entre as duas famílias, das famílias de Davi, tanto do menino Jesus, que nasceu na família de natânica, e o outro que nasceu na família salomônica. Então, o que houve? Houve uma fusão. Só que, o que eu quero dizer? Dentro dessa fusão das famílias, elaborada pelas forças cósmicas, justamente para ajudar na missão de Jesus, na unificação com o Cristo, no batismo do Jordão, houve aí vamos usar umas palavras bem simples para a gente entender como que funciona o mecanismo das forças evolutivas para enganar as forças trevosas, para enganar as forças que são contrárias ao surgimento de um ser, de um mestre que vai mudar completamente a história da humanidade, no sentido de trazer alívio para os corações empedernidos e para a humanidade empedernido que está sofrendo no momento. Então essa missão foi necessária justamente por isso, para poder ajudar a humanidade a elevar a sua vibração, o seu padrão de pensamento, elevar a tônica, a frequência cardíaca, no sentido do amor, entendeu? Então era necessário que viesse um ser de uma alta envergadura, e Jesus foi aquele, o menino que trouxe essa missão e realizou essa missão, recebendo muitas ajudas, no caso do João Batista, a sua mãe Maria. Então, no outro vídeo eu tinha falado que houve duas famílias, Então, no caso, cujos nomes eram similares, entendeu? Maria, José, menino Jesus. Tanto que você for estudar as obras do Max Rendel, no estudo suplementar, me parece que é a 13ª lição, ele explica também que havia dois meninos Jesus, coincidentemente, juntamente com o Steiner, Rudolf Steiner também tinha falado. Só que esses dois meninos Jesus é justamente na fusão que houve das famílias. Então, morreu Maria de uma família, José de outra família, entendeu? E quando fundiu as famílias, tanto salomônica quanto natânica, houve a reunião também dos irmãos de uma família com a família do outro. Então, por isso que ficou dois Jesus, mas só que o Jesus natânico é o Jesus de Nazaré, aquele que nós conhecemos, que realizou a missão, entendeu? E o José é o que também nós conhecemos, e a Maria também, aquela que veio da família do outro, de Salomão. Então houve uma mesclagem, só que um dos meninos de Jesus, acho que eu não falei ali no outro vídeo anterior, ele faleceu jovem, sendo que o verdadeiro, continuou e sem embargo, continuou a missão que foi predestinada para ele. Então, quando a mônada de Zaratustra fundiu, quando Jesus natânico, ele se tornou aquele sábio. Até a própria família não estava conhecendo o menino com 12 anos, falando tanta coisa. E o Buda, que no caso aderiu ao seu corpo astral, o Nirmakaya do Buda, que veio com toda aquela sabedoria do budismo no menino natânico. Ok? Então, aí que está o grande segredo, o grande mistério. Por isso que eu falei no vídeo anterior que as pessoas precisam estudar. Se você não estudar as obras do Rudolf Steiner, se você não tiver um vínculo com a sabedoria da antroposofia, você não vai saber o quanto ele viu, através da sua visão clarividente, que ele era clarividente desde menino. Ele viu com a sua clarividência toda a história escrita por
o evangelista Lucas e o evangelista Mateus. Entendeu? Então, ele foi lendo e foi vendo na crônica do Acacia, que eu já falei, que tem um livro que relata a história todinha da evolução terrestre, dos períodos, revoluções e da humanidade ali. Então, o Steiner era a pessoa mais preparada, um ser mais iniciático, um grande mestre iniciático que teve a capacidade de relatar isso de uma forma bem clara e incisiva no Evangelho de Lucas. O próprio José Neto Trigueirinho, devido aos seus conhecimentos também de fractal de alma, de mônadas e tudo isso, ele percebeu e sopraram no ouvido dele. Ele disse que tem lá no glossário a referência desse livro do Steiner sobre essa troca monádica. Eu conheço como troca de fractais de alma. Mas quando isso ocorre, é isso que tem que ser entendido. É para uma grande missão. Assim como aconteceu no próprio Evangelho de Lucas, no próprio Evangelho de Mateus de Steiner. Num desses aí, o de João, ele relata a história do Zaratustra quando recebeu a fusão de duas mônadas, do Hermes Trismegisto, Hermes, e teve um outro, Moisés, o iniciado Moisés. Então, assim como Hermes houve essa fusão de mônadas, também houve a fusão de mônadas com Jesus. Só que as religiões hoje, devido à sua cegueira, entre aspas, né? Devido à sua autoridade, devido aos seus interesses de religiosidade, para acrescentar mais fiéis, acrescentar mais discípulos, pessoas, mais seres, eles criaram o ensinamento da sua forma, da sua maneira. Então eu não vou discutir isso, não vou contestar isso. Quem sou eu para contestar religiosidade? Quem sou eu? Mas eu estou aqui apenas como colaborador, apenas como uma pessoa física, né? Como uma pessoa que lê bastante, que estudou bastante. E estou fazendo aqui apenas um comentário, conforme disse no vídeo anterior, a respeito desse grande evento cósmico que ocorreu há 2000 anos atrás, onde o menino Jesus Natânico de Nazaré, por sua mãe, Maria e seus irmãos e tudo mais, realizou uma grande missão que foi trazer para a humanidade o seu grande legado através da crucificação no Gólgota, né? Onde pôde aí haver essas grandes passagens, né, que as próprias igrejas falam também do batismo, da ressurreição, daquela lá que também tem, na hora que ele está lá no monte orando, a transfiguração. Então, são várias fases que ele foi passando, todas as iniciáticas, para chegar ao ponto dele sofrer aí, pela lei da transmutação, essas trocas de mônadas. Mas tudo isso ocorreu porque teria que acontecer isso. Então, o discipulado, os 12 discípulos, que são essas representações muito importantes, aqueles que o acompanharam, teve o que o traiu, teve aquele que negou ele 3 vezes quando o galo cantasse, teve aqueles que tem que ver para crer, tem que botar a mão na ferida para ver para crer. Então houve uma série houve aqueles que realmente, como João, o apóstolo João, que já era um grande iniciado também, que o compreendeu, que na transfiguração o reconheceu como Elias, entendeu? Então houve várias etapas místicas e esotéricas que o Steiner percebeu e traduziu na sua linguagem iniciática o perfil desse homem, esse grande ser que foi o Cristo, que justamente no batismo ele sabia que o João Batista, que vieram também de uma linhagem da mesma família, que João Batista estava preparando para a vinda do Senhor. Então, houve no batismo essa grande transformação e ele recebeu Cristo. E o homem se tornou Deus e o Deus se tornou homem. E houve a fusão ali das mônadas com o Cristo. Entendeu? Então, o Cristo
É interessante que o Cristo em Jesus atuou durante 3 anos, dos 30 aos 33 anos, após o batismo ali. E o Jesus antes, dos 13 até os 30 anos, foi o Jesus que foi preparado por a escola Essênia. E me parece que ele andou indo por alguns lugares, onde recebeu também preparações, outros tipos de preparações, ou até outras iniciações, para chegar naquele ponto culminante de receber essa grande entidade solar, o Logos solar, do regente do nosso sistema solar, na postura de o grande secônio de Jesus de Nazaré, gente. Então, para entender tudo isso, nós temos que estudar, nós temos que sair dessa ignorância, conforme tinha falado no vídeo anterior, que é a ignorância que atrapalha, não deixa, fica só com aquela viseira, não deixa a pessoa abrir para algo tão profundo quanto essas trocas monádicas aí. Então, todos os iniciados passam por trocas de mônadas. Não tem um iniciado que conclui essa transformação sem receber uma transformação profunda. Inclusive, se não me engano, vou arriscar falar isso aqui, Lobsang Rampa, tem os livros do Lobsang Rampa, e ocorreu algo parecido com ele, numa troca de corpos ali. Então saiu uma mona, entrou outra, entendeu? Então saiu uma mona de um, entrou a mona do outro, nos Lobsang Rampa. É um monge tibetano. Aliás, ele era um monge americano que viveu no Tibete, que recebeu os ensinamentos dos monges tibetanos. Então se tornou um tibetano, né? Recebeu e viveu ali muitos anos. Mas é fato. Tudo isso é fato. Entendeu? Então, eu estou fazendo essa complementação do outro vídeo para dizer para as pessoas abrirem sua mente, abrirem seu coração, estudar as obras do Rudolf Steiner, tem os livros de antroposofia, então tem a série de Cristologia. A série Cristologia fala do Evangelho de João, em profundidade, Mateus, Lucas, eu acho que, se não me engano, o Evangelho de Tomé, o quinto Evangelho. Eu tenho esses evangelhos todos lá. E aí essas mudanças, essas trocas, vocês imaginam uma mônada, uma personalidade que foi Zaratustra, na época dos persas, onde ele foi um grande ser ali, responsável pela sabedoria gnóstica, sábia, daqueles conhecimentos ali persas. Vocês imaginam o Nirmakaya de Buda, o grande corpo astral, o grande ser que foi um Buda, através da sua iluminação, através do seu nirvana, tudo mais, num corpo de Jesus. Então, não havia sábio na época que contestasse a sabedoria. Eles ficaram espantados de haver um menino de 12 anos falando nos tempos coisas que estavam muito, mas muito além mesmo. E outra coisa, quando ele curou aqueles leprosos, curou, tirou demônios, expulsou demônios, no Evangelho, nos Evangelhos fala daquele que foi sepultado, e 3 dias voltou Lázaro, ele voltou lá e ressuscitou Lázaro. Então, somente um ser cósmico da envergadura do Cristo teria condição de fazer aquilo. Expulsar demônios, curar cego, voltar a enxergar, paralítico voltar a andar, entendeu? É uma coisa assim, é impressionante tudo isso. Então ele sabia de tudo aquilo que iria acontecer com ele, porque estava escrito, teria que acontecer aquilo, gente. Então ele ia para o Monte das Oliveiras, enquanto os apóstolos estavam tudo dormindo, ele ia lá orar sozinho e fazer o contato com a mão da divina nele, com o eu celestial, Deus. Então ele conversava com Deus naqueles momentos de solidão ali. E alguns escutavam. Então, eu estou fazendo esses adendos aí, para que a gente possa aí, eu indico a leitura do livro Evangelho de Lucas, de Rudolf Steiner, e o Evangelho de Mateus, e o Evangelho de João. Dentro desses capítulos vocês vão ver tudo isso que eu estou dizendo aqui.
Então, houve outros irmãos, outros seres que relatam na história da crucificação, de seres que, a caso de Ananias, que, né, ele se tornou um dos maiores discípulos de Jesus, entendeu? O apóstolo Paulo perseguiu ele, mas foi acometido pela grande luz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Entendeu? Então, antes dele se tornar Paulo, ele era Saulo, então foi um grande perseguidor de cristãos e perseguiu Ananias. Então, houve transformações em muitas pessoas, que eu estou querendo dizer isso, houve transformações em muitas pessoas que viram esse grande ser, Jesus Cristo, e se aproximaram dele, e muitas coisas, aquela mulher daquele manto, que, entendeu? Muitas coisas aconteceram. Então, gente, esse aqui, o grande foco desse vídeo aqui é mostrar falar dessas trocas de moedas. Acreditem, isso é verdade. Eles me relataram muitas coisas para mim e eu fiz algum diálogo com algumas moedas, não, né? Não estou comparando, mas estou falando de uma coisa que eu acredito, uma coisa que eu vivenciei, uma coisa que vale a pena a gente estudar, aprofundar, entendeu? E quem sabe um dia você receber esse grande trocado, essa grande fusão monádica e se tornar um ser completamente diferente desse eu, entendeu? Então fica dado aqui o recado, eu vou terminando por aqui, eu espero que todos compreendam, desejo a todos muita luz e muita paz, fiquem com Deus e que possam receber de coração esse ensinamento e vocês verem todo esse ensinamento de uma maneira diferente, porque o Cristo está aqui dentro de nós. Então essa grande fusão, essa grande transformação pode ocorrer a qualquer momento, basta que você abra seu coração e sua mente para essa grande verdade. Por quê? Buscar a verdade vos libertará. Para aquele que crê tudo é possível, tudo posso aquele que me fortalece. Namastê a todos, fiquem com Deus. Muita luz, muita paz.